O cesto da gávea é a parte do navio de onde se pode ter a visão mais ampla e mais distante da realidade. Ele é também o local mais desconfortável do navio. Qualquer conhecimento que não gere desconforto não gera transformação. Bem, não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior, né? Eu digo isso a respeito do Sahel, uma região da África, uma espécie de faixa de terreno que vai desde o Oceano Atlântico até lá o Oceano Índico, eh, abrangendo toda a extensão, toda a largura do continente africano. Uma região normalmente de clima quente, semiárido, né, e de uma vegetação de transição, assim, a savana entre o deserto e a floresta equatorial, tropical equatorial mais abaixo. Nessa região existem vários países, o Sahel abarca vários países. Né? Tradicionalmente é uma região habitada por pastores, povos pastores seminômades e alguns habitantes, alguns agricultores, habitantes de cidades, muito poucos, mas que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, né, prosperou, cresceu e agora nós temos no Sahel uma densidade populacional muito grande, maior até do que a capacidade da região de suportar essa gente. Olha o que diz aqui um trecho da Wikipédia em inglês a respeito do Sahel. Diz aqui: se a mudança climática na região do Sahel, que está acontecendo nesse momento por razões naturais, não for mais lenta e a desertificação possivelmente revertida por práticas sustentáveis ou qualquer forma de reflorestamento, é apenas uma questão de tempo até que países como o Níger percam toda a sua massa terrestre sob o deserto, devido a práticas humanas insustentáveis e sem controle, excesso de agricultura e pastoreio, superpopulação de terras marginais e erosão do solo, causando grave desertificação na área. Em novembro de 2004, várias grandes tempestades de poeira atingiram o Chad. Esta é uma área comum para tempestades de poeira, ocorrendo em média 100 dias por ano, ou seja, a região ainda é varrida por tempestades de areia, né, muito severas e por muito tempo. Agora, para piorar, nós temos nessa região organizações terroristas operando no Sahel, incluindo o Boko Haram, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. E isso exacerbou bastante a violência, o extremismo e a instabilidade na região. Olha só. Conflitos violentos entre agricultores e pastores na Nigéria, no Mali, no Sudão e outros países da região do Sahel foram exacerbados pela mudança climática e degradação do solo e o rápido crescimento da população. Ou seja, os avanços da tecnologia, da medicina, a ajuda humanitária que se dá a essa gente não está ajudando neste momento a eles a prosperarem, a progredir com os recursos que eles dispõem, mas está apenas servindo para aumentar a população e pressionar ainda mais o limite, né, das possibilidades do ambiente em que eles vivem. Aí continua o texto aqui, ó. Seca e escassez de alimento também foram ligadas à guerra no Mali. Tem uma guerra nesse momento, uma guerra civil de grandes proporções acontecendo no Mali, que recentemente sofreu um golpe de Estado, né, dado pelos militares de lá, impulsionados
pelo Grupo Wagner. A área viu uma alta prevalência de golpe de Estado, com juntas militares atualmente governando Mali, Burkina Faso, Níger e Sudão. Todos os 4 países citados aqui, esses golpes foram estimulados e apoiados pelo Grupo Wagner e pela Rússia. Retirei alguns dados de 3 deles que estão mais fortemente envolvidos agora num conflito por causa do último golpe acontecido no Níger, dado novamente por simpatizantes da Rússia e do Grupo Wagner, e que receberam recentemente o apoio dos golpistas de Mali e de Burkina Faso. Bom, o Níger, para vocês terem uma ideia, o Níger tem uma renda per capita média, para vocês sentirem o drama da pobreza nessa região. A renda per capita média anual deles gira em torno de 600 e 1.500 dólares por ano, dependendo do critério que você use para a avaliação disso. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Níger, está em 189º de um conjunto de 193 nações. Ou seja, está a 4 casinhas de ser o país mais pobre ou de índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo. Em seguida, nós temos o Mali. No Mali, a renda oscila entre 900 e 2.000 dólares por ano. E o seu IDH é o 186º. Burkina Faso, por seu lado, tem uma renda entre 800 e 2.500 dólares. E o seu IDH é o 184º do mundo. Então são países muito pobres, situados numa zona climática muito complicada, passando por problemas antigos. E para complicar tudo, eles têm agora uma potência estrangeira por meio de agentes ou de mercenários interferindo na estabilidade interna, na organização política local, gerando ainda mais problemas para esses países. Com base nisso, eu queria refletir uma coisa muito séria, que é a atuação do Grupo Wagner, mais especificamente nessa região. O Grupo Wagner atualmente está espalhado por praticamente toda a África, do norte até o sul da África, com influência maior ou menor neste ou naquele país. E este grupo, ele sempre intervém no sentido de causar instabilidade política, a provocar aumento de violência, levando para dentro da África as querelas que atualmente existem entre europeus e norte-americanos e os russos, eventualmente os chineses, mas principalmente os russos. Quer dizer, um conflito entre americanos, norte-americanos, europeus e russos não é do interesse da África. A África não tem nada a ganhar com esses conflitos. Mas no momento que o Grupo Wagner intervém, ele praticamente força o governo que ele cria lá dentro desses países, eles levam para dentro da África as pendências, as querelas que existem na Europa desenvolvida, na Europa que tem condições de encarar uma guerra destrutiva como a da Ucrânia e de se reerguer. Mas e a África? E esses povos que vivem nessa região tão pobre, tão sacrificados? Então, os Wagner, primeiramente, atuam na África, principalmente como guarda-costas, mas não qualquer guarda-costas, mas guarda-costas do governo, de governos, de autoridades, de pessoas que têm, de alguma forma, influência na tomada de decisão política nesses países. Eles estão no centro do poder nesses países africanos. Eles também interferem, participam da venda de armas inclusive
pesadas, razoavelmente sofisticadas, não as mais sofisticadas no mundo, porque a gente já viu que o armamento russo não está à altura das armas mais desenvolvidas, mas são armas desproporcionais para as necessidades dos africanos. Pois essas armas russas, muitas delas excessivas para a necessidade dos africanos e ao mesmo tempo desatualizadas em relação às armas mais modernas, estão sendo vendidas na África a esses governos a peso de ouro, junto com o serviço de proteção prestado pelo Grupo Wagner. Agora, os Wagner, evidentemente, não param só aí. Eles não vendem só o seu serviço de mercenários. Eles criaram empresas especializadas na extração de produtos, de riquezas naturais, de recursos naturais desses países. As mais conhecidas dessa região aí do Sahel são a Meroe Gold, que extrai ouro do Sudão, a Janville, que extrai ouro e diamante na República Centro-Africana. Tem ainda a Midas Resources Sarlo, na República Centro-Africana, que também faz extração de minérios preciosos. A M Invest no Sudão. Tem ainda uma tal Fundação para a Defesa dos Valores Nacionais, que tem uma rádio na República Centro-Africana. E a Lobai Invest Sarlo, também na República Centro-Africana. Todas elas atuando no sentido de extrair a riqueza do solo, usando métodos primitivos, usando métodos inadequados, com total prejuízo para os trabalhadores locais, né? E não só extraindo, mas também exportando, com muitas delas com isenções, e ainda conseguem isenções para suas atividades de extração, isenção de impostos, né? Para sua atividade de extração e para sua atividade de exportação. Exportando para onde? Para a Rússia, ou para onde a Rússia determinar que eles devam exportar. Porque nós sabemos perfeitamente que o Grupo Wagner é um braço armado, extraoficial, dissimulado do governo russo. Bem, a nível local, como eu já falei, eles impõem ditaduras, eles se tornam guarda pessoais dos presidentes. Logo, se o presidente resolver contrariar os interesses da Rússia, eles vão estar dentro dos palácios para ajudar a convencer o ditador, que deve tudo a eles, a não fazer aquilo que ele está pensando fazer agora. O governante se torna um refém do Grupo Wagner. Olha só que coisa mais grave isso aí. Esses governantes pressionados pelos Wagner, eles estão expulsando empresas estrangeiras, em especial empresas ligadas às antigas metrópoles, que fizeram um processo de colonização lá no final do século XIX, início do século XX na África, França, Inglaterra, Espanha, que seja. No caso do Sahel, principalmente é a França que tem mais presença ali. Então eles estão expulsando as empresas francesas e estabelecendo essas empresas ligadas aos Wagner. Você pensa, não, mas a empresa estrangeira está lá explorando, né, aquele povo, aquele papo todo de esquerdista, desatualizado, digamos assim, aquele esquerdista que gosta de se comportar como um fanático religioso. Assim, mas essas empresas são empresas civis, são empresas conhecidas civis que podem ser contestadas num tribunal. Se essa empresa estiver fazendo as coisas erradas no país, você pode convocar o tribunal local, você pode convocar órgãos externos, você pode até apelar para a opinião pública nas metrópoles, nos países de onde vêm essas empresas, e conseguir que, por meio da justiça nesses países da opinião pública, essas empresas sejam forçadas a mudar o contrato e a ser mais generosas com o governo e com o povo local. Quer dizer, você tem uma base jurídica, uma forma pacífica para resolver essas pendências.
Mas com o Grupo Wagner, como é que você vai fazer? Como é que você vai negociar com o Grupo Wagner com a sua guarda composta por grupos Wagner apontando a arma para sua cabeça? É a volta do que há de pior no colonialismo, no imperialismo antigo, se você no sentido mais pejorativo desse imperialismo. Então, e uma das marcas mais terríveis desse imperialismo é vista justamente na capital da República Centro-Africana, cujo nome é Bangui. Eles construíram uma estátua, estátua, um conjunto escultórico, se diz melhor. 4 soldados e uma mulher escondida atrás, com agarrada a 2 crianças. Você tem do lado esquerdo uma moça africana apontando o seu fuzil automático. Ao lado dela você tem um cara branco, claramente de feições claramente brancas, um cara do grupo Wagner também apontando o seu fuzil automático. Um pouco à frente dos dois tem um oficial usando um binóculo, também Wagner. E do lado direito da foto, mais do lado direito do conjunto escultórico, você tem um soldado africano apontando um fuzil com mira. Atrás, não está dando para ver direito, mas tem uma mulher agarrando 2 crianças. Quer dizer, a, o conjunto escultório, a imagem que se produz desse conjunto de esculturas é de uma pobre mulher defendendo suas crianças e os Wagner, com as forças locais, protegendo-a de um ataque em inimigos, Deus sabe lá qual de quem. É uma escultura típica do realismo soviético e que evoca uma situação de paranoia, de perseguição, de que você precisa de alguém para lhe cuidar, coitadinho, você está coitadinho ou coitadinha, está precisando, e o seu protetor, na proposta do governo local, é o Grupo Wagner, inclusive nesse conjunto de estátuas aí, eles fazem homenagens em datas certas ao exército da Rússia, uma homenagem à ajuda da Rússia. Quer dizer, qual é o sentido de você ver esses pobres, essa gente tão sacrificada, andando pelas ruas, como existem fotos mostrando, carregando bandeiras da Rússia? Não faz nenhum sentido, como também não faz sentido eles levarem bandeira da França, dos Estados Unidos, que seja. Eles precisam de sossego, eles precisam resolver por eles próprios. Porque qual é a vantagem de você expulsar as empresas de um país para colocar as empresas de outro país? Junte as duas empresas, as duas correntes, as empresas capitalistas aqui, as empresas russas acolá, e vamos ver quem dá o melhor preço. E vamos ganhar dinheiro com as necessidades que eles têm. Isso é mercado. E aí vem a questão, afinal, o que fazer? Quando a gente olha para esse cenário, a gente só pensa numa coisa. A Rússia vai retirar todas as riquezas deles até o último diamante, até a última grama de ouro, porque já está na cara que, se depender de Putin e de Prigozhin, os africanos vão perecer à míngua. Vocês se lembram perfeitamente que o Putin, antes da guerra da Ucrânia, falava que os ucranianos eram um povo irmão, que os ucranianos eram os russos, que não havia diferença entre russo e ucraniano. E agora ele está bombardeando sistematicamente alvos civis. Ele teve a coragem de explodir uma barragem. Você imagina aquele vagalhão de águas avançando sobre tudo. Imagina se você é uma pessoa doente que está na cama, se você é um velho que não tem rapidez para se dizer, você morre afogado. Meu Deus do céu, ele está promovendo um genocídio. E mesmo depois que os ucranianos começaram a resgatar gente das águas da represa, os soldados russos continuaram bombardeando os caras, salvando as vítimas, os doentes, as pessoas mais velhas, e os russos metendo bala do lado de lá. Eles são completamente psicopatas, genocidas, e isso a começar pelo Putin,
E que dirá o Prigozhin. Agora a gente sabe por que o Prigozhin vive tão bem. A mansão dele é tão rica, é tão deslumbrante com a riqueza da África. Enquanto isso, essa gente fica exposta a esses acidentes climáticos, a novas pandemias, a problemas de saúde diversos, morrendo à míngua, sem nenhuma condição. E digo mais do que para nossa tristeza e profunda reflexão. O governo brasileiro, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vive se dizendo amigo dos africanos, que vive fazendo farol, que vive fazendo que vive fazendo lorota com os africanos, fazendo aquele discurso fácil. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apoia profundamente a Rússia, tem se posicionado sempre que possível profundamente com a Rússia, que está fazendo isso com a África. E não é possível que ele não saiba que não exista ninguém no Itamaraty ou em qualquer lugar lá do governo que possa dizer: presidente, olha o que eles estão fazendo com a África. Vamos encerrar essa aliança, vamos nos posicionar a respeito disso. Eles estão criando ditaduras e estão roubando os recursos daquela gente pobre, daquela gente que precisa desses recursos agora e, no caso de uma emergência, mais ainda. E aí vem a questão: o que fazer no caso desse? Eu não creio, a França não vai se abalar tanto assim, não, porque existem outros. Dizem que a questão é do urânio lá do Níger, né? Mas existem outras fontes de urânio que a França pode recorrer. Talvez um urânio mais caro, coisa assim, mas a França pode pagar perfeitamente. A questão da França é o prestígio, né? E a provocação. Uma alternativa é você mandar uma tropa especializada, tipo a Legião Estrangeira, para expulsar na porrada o grupo Wagner e restabelecer, junto com as forças locais, a democracia. Mas numa operação desse tipo, provavelmente, muitas pessoas inocentes morreriam na troca de tiros, de bala perdida, etc. A outra alternativa que resta é simplesmente deixar a coisa evoluir até que, depois de esgotado todos os recursos, os Wagner se retirem ou, de repente, uma grande epidemia, um acidente climático provoque uma outra tragédia apocalíptica na África, como tantas já houveram, e o mundo tem que correr às pressas para acudir. Legião de milhões de pessoas praticamente morrendo de fome por causa do descaso das autoridades e, da exploração insana do grupo Wagner. Que fazer no caso desse? Que fazer? Muito obrigado.